reinventar sua carreira com a inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem entrar no mercado de trabalho, como vocês conseguem entrar no mercado de trabalho na inteligência artificial, independente se você tem conhecimento de desenvolvimento, independente se você tem se você não tem conhecimento, se você já atua na área, se você atua da área de produção totalmente diferente, é mecânico ou qualquer outra profissão, você consegue entrar na carreira de inteligência artificial e você consegue já se destacar no mercado criando chatbots, criando bots com inteligência artificial. Então é legal que eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem fazer isso e começar a entrar no mercado. Então, meu nome é Renato Romão e eu vou falar para vocês então sobre reinventar sua carreira. Aqui estão meus dados, aqui está o QR Code do meu canal no YouTube. Eu falo bastante sobre o Power Virtual Agents, que é uma ferramenta que eu vou tratar hoje na nossa palestra. E falo também sobre o Common Data Service, que é o CDS. Então, da Microsoft, da Power Platform também. Então, se você quer saber mais, se você tem interesse, você pode entrar no meu canal. Dentro do meu canal, nos vídeos, tem as redes sociais também. Ou você procurar no LinkedIn, você consegue encontrar meu perfil lá também, beleza? Perfil, Instagram, LinkedIn, Instagram, Facebook. Então, me acompanhe pelas redes sociais. Eu sou desenvolvedor full stack pela Trentin. A gente atua com projetos com treinamentos, capacitação de pessoas, tecnologias voltadas para a parte de gestão, como que a gente pode melhorar a produtividade e a gestão das empresas. Então, sou desenvolvedor da Trentin. Atuo também no MTAC, na Associação MTAC Brasil. É uma ONG que visa contribuir com os estudantes, com os profissionais, com as ONGs, com as empresas também. Então, a ideia da ONG é justamente a gente contribuir, levar, assim como eu estou trazendo para vocês, conteúdo técnico, conteúdo de graça, conteúdo que vai agregar e vai inspirar pessoas a melhorar o seu conhecimento, a melhorar a sua carreira, ou até mesmo mudar de carreira, né? Também faço parte das ONGs, das comunidades Kaki Coders e AI Brasil. Entrei recentemente na AI Brasil. E a ideia é justamente continuar, é igual assim como a gente faz na ONG do MTAC Brasil. A ideia é a gente levar conteúdo técnico, palestras online, inclusive no Kaki Coders a gente vai ter um evento segunda-feira, falando sobre o Microsoft Azure, com um outro organizador, também com uma outra pessoa da comunidade do MTAC Brasil. Então, a ideia é justamente levar conteúdos técnicos para as pessoas de graça e ser acessível a esses conteúdos, né? E eu também disponibilizo um link para vocês. Esse QR Code depois eu deixo o link nas mensagens também, mas é um curso gratuito de Microsoft Power Virtual Agents para iniciantes. Já temos 850 alunos, então se você quer começar, se você quer saber o que é a ferramenta, eu vou explicar para vocês hoje. Mas se vocês querem na prática, querem ver mais, entender melhor, tem um curso lá de 2 horas que é explicando e detalhando melhor para vocês sobre isso. Então, esse QR Code, esse link te leva diretamente para lá. Então, beleza. Qual que são os objetivos da nossa palestra de hoje? Então, a gente vai entender o cenário que a gente está vivendo hoje, entender as tecnologias que a gente tem, entender como que eu posso entrar e como que já está avançado as coisas de inteligência artificial que a gente já tem hoje no mercado. A gente vai ver como que é possível você mudar de carreira. Então, você quer mudar de carreira para inteligência artificial, quero começar a dar o primeiro passo, como que eu faço isso? Então, eu vou mostrar para vocês como que é possível você fazer essa mudança. O que a Microsoft contribui com essa mudança. Então, a Microsoft ela tem trabalhado cada vez mais para a mudança das pessoas, essa quebra de paradigma, que só uma pessoa ela só pode mudar de carreira se ela estudar 5 anos, 10 anos na faculdade. Então, a Microsoft está quebrando um pouco esse paradigma para dar poder para os usuários. Então, as pessoas estão começando a mudar de carreira facilmente graças a algumas tecnologias que a Microsoft tem lançado. Então, a gente vai ver algumas tecnologias que ela tem lançado para facilitar isso. E também como a parte principal, como que eu posso empoderar minha carreira com a inteligência artificial e como que eu posso já começar a partir dessa palestra. Acabou aqui 4 horas, você vai assistir a palestra do Douglas, depois às 5 você começa a criar e na segunda-feira você já tem coisas prontas com inteligência artificial, beleza? A agenda de hoje. Qual o cenário que vivemos então na inteligência artificial?
Entendendo o cenário na Power Platform, como que o Power Virtual Agent pode estar na Power Platform, para que ele serve. Então, é bem importante essa parte. E a inteligência artificial, então, propriamente dita, como que eu integro ele a uma inteligência artificial, e a gente vai ver isso. E uma demo, eu fiz uma demo bem legal, e eu vou disponibilizar para vocês testarem também. E a gente pode, as dúvidas podem ir perguntando também durante, mas no final a gente tem um tempo de dúvidas também. Então, beleza. Qual o cenário que a gente vive hoje? Se você pensa em inteligência artificial, automaticamente você já pensa, nossa, aqueles chatbots que mandam mensagem, aquelas mensagens do WhatsApp que fica chegando o tempo todo para você, a notificação no e-mail. Então você já pensa em várias ferramentas que ao longo do tempo você já viu ela sendo atuando na sua vida cotidiana, mas você já imagina, logo já vem o problema na sua cabeça que, do WhatsApp ele fica mandando mensagem o tempo todo, enchendo o saco. O chatbot do site de uma empresa lá, eu pergunto para ele não entende nada, no final eu tenho que falar com uma pessoa. Então a gente já vem com essas centenas de ferramentas, a gente já vem criando uma série de barreiras contra a inteligência artificial, porque a gente vê que ela tem vários problemas e esses problemas eles são repetitivos. Quando uma não entende uma coisa, vamos supor que tem uma inteligência artificial que faz isso, a outra, no caso, ela vai ser muito cara, então, de certo ponto, sempre tem os mesmos problemas, eles sempre são repetitivos os problemas, e você sempre cria essa barreira com a inteligência artificial por causa disso. E muitas coisas que acontecem também, a centralização de função em humanos. Por quê? Não resolve, o chatbot não resolve, então vamos centralizar em uma pessoa que seja humana. Vamos centralizar que uma pessoa humana consegue resolver, e se ele não conseguir entender ou resolver o problema, ele vai buscar soluções. O chatbot conversei ali, ele não entendeu, ele vai me transferir para um humano. Então, vamos centralizar tudo em uma pessoa que é mais fácil. E no final, que é bem importante, é a eficiência. Então, na maior parte das inteligências que são criadas, tem pouca eficiência, tem pouco sucesso, né, na hora que você está criando e na hora que você está implementando isso, justamente por problemas repetitivos que acontecem, beleza? E alguns problemas cotidianos, detalhando melhor, excesso de processos. Quando a gente está trabalhando, quando a gente está trabalhando com um chatbot, quando a gente está trabalhando com chatbot, a gente sempre pensa, vou implementar nessa empresa, aí para eu colocar o chatbot, eu vou ter alguns problemas que eu vou ter que enfrentar. Excesso de processos. Para eu fazer, por exemplo, um pedido de pizza numa pizzaria, por exemplo, eu tenho que ligar, essa pessoa vai atender, vai receber o chamado, vai detalhar todos os pedidos, depois ele vai colocar num documento, vai colocar num sistema, depois esse sistema tem que ter uma aprovação, depois da aprovação vai mandar para o pizzaiolo vai fazer, depois tem uma série, o pizzaiolo fez, ele vai ter que dar abaixo no sistema que foi feito, vai ter que enviar uma mensagem, de repente, para a pessoa falando, chegou, terminou sua pizza. Então, o exemplo da pizza é um processinho rápido, mas se você está pensando em uma empresa grande, você vai ter uma série de processos que você vai ter que enfrentar para você simplesmente implementar alguma inteligência artificial nisso. E muitas empresas, quando você está implementando, você vai passar por uma série de processos e você vai ter que lidar com várias áreas. Então, você está lidando com RH, aí esse chatbot também vai interagir com o financeiro. Então, você vai para o financeiro, aí o financeiro não gostou de alguma coisa que tem no RH. Então, você tem esse processo aí que é bem ruim. Então, quando você está colocando alguma coisa, você vai ter que ter uma série de processos e detalhar isso muito bem. E vai levar tempo, né? Então, é uma coisa que vai levar tempo, tem uma série de processos. Outra coisa, cotidiano, a gente tem a frustração com o usuário final. Coloquei nosso chatbot, então, ele conversa lá com o nosso usuário final. Nosso usuário final sempre recebe uma mensagem, desculpa, eu não entendi, você pode repetir? Isso gera uma frustração para o nosso usuário. Isso ele vai ficar insatisfeito porque, na maior parte das vezes, ele conversa, tenta explicar, mas ele esqueceu de um acento, ou ele esqueceu de uma palavra, ou ele não sabe muito bem a língua portuguesa e escreveu tudo errado. Então, essa frustração faz com que ele simplesmente desista
e ele compra no concorrente, ou ele liga no concorrente e fala, ó, uma outra pessoa não resolveu, resolve isso aqui para mim. Então, você tem uma frustração com o seu usuário final, que é o seu cliente final. Se você não vende, você diminui, a sua empresa acaba sendo afetada. Falta de automatização. Então, você tem o seu chatbot, ele conversa com a pessoa ali, com o usuário final. No final, você não tem... Ele não integra, por exemplo, você está fazendo um pedido de pizza ali, ele, beleza, terminou o pedido ali, ele não faz mais nada. Ele não tem uma automatização que envia uma mensagem para o usuário para mostrar que realmente está funcionando, que ele entendeu o pedido, ou que ele já envia para a pizzaria aquele pedido. Então, essa falta de automatização e a ausência de análises faz com que o seu chatbot ele vai ficando ocioso, ele vai ficando ruim. Por quê? Você implementa um negócio que ele não tem automatização, ele simplesmente serve para conversar e tirar dúvida do seu usuário. Porque qualquer coisa que ele precisar mais, ele vai ter que ligar no telefone, ele vai ter que mandar um e-mail, porque o seu chatbot não faz nada, ele não dá análise disso, você não consegue extrair relatórios daquilo e não consegue ver a satisfação do seu cliente. E um outro ponto também é a mão de obra elevada. Então, a gente, quando está trabalhando com um chatbot, a gente sempre pensa, nossa, vai custar 50 mil reais para eu desenvolver um chatbot, porque eu tenho que contratar um fornecedor, eu tenho que passar pela equipe de TI, ele vai fazer levantamento de requisitos, ele vai fazer uma série de coisas e realmente vai ficar muito caro, vai sair muito caro essa parte de mão de obra do seu chatbot. Alguns cenários que a gente vive hoje, então, de inteligência artificial. A gente tem machine learning, esse processamento natural de linguagem, né? Então, eu vou explicar melhor para vocês. Tem a parte também de visão computacional, que está aqui embaixo, falando sobre ele reconhecendo pessoas, carros, vans e tudo mais. E a gente também tem o Deep Learning. Então, e eu depois vou falar para você qual que é a diferença. Então, começando, inteligência artificial basicamente máquinas que aprendem com experiências. Então, ela se ajusta a novas entradas de dados e performem tarefas como seres humanos. Então, a ideia da inteligência artificial eu falo, mando mensagem, troco informações, troco imagens, e a partir disso ele vai entender a experiência, vai trabalhando e ele vai se aperfeiçoando cada vez mais. Por quê? É uma inteligência artificial. Cada vez que você está mandando, ele está se aprimorando, ele está crescendo, ele está entendendo mais coisas. Caso ele não está funcionando direito, alguém, o responsável pelo desenvolvimento da inteligência artificial, ele vai treinar mais um pouco aquele chatbot ou aquele bot para fazer com que ele fique mais experiente e ele possa atender novamente aquele cenário. Então, a inteligência artificial ela serve justamente para você a entrada de dados, você recebe os dados, ele vai trabalhando, ele já tem alguns parâmetros que ele vai responder para você e ele vai aperfeiçoando cada vez mais com essas informações. Machine Learning, a gente tem então a parte de máquinas, então o aprendizado da máquina, e a ideia do Machine Learning automatiza a construção de modelos analíticos, então mostrar dados, relatórios. Os sistemas eles podem aprender com os dados, identificar padrões, então ele faz identificação de padrões também, quando você está trabalhando, né? Conforme você vai enviando, ele vai aprendendo e vai começando a ter padrões que ele mesmo vai definindo. E a ideia do machine learning é tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Então a máquina, o computador, ele vai ter o potencial de decidir por você com o mínimo de intervenção humana. Caso tenha necessidade, o humano pode intervir. Mas a ideia da machine learning é uma máquina automatizada que vai entender, vai ter relatório, vai ter análise, identificar padrões e a partir disso toma uma decisão, faz uma ação dentro dessa máquina. Dentro do Machine Learning, a gente tem uma divisão que é para Deep Learning. Então, o Deep Learning, ele faz com que é uma divisão do Machine Learning. Então, o Machine Learning é a parte computacional, a parte de máquinas, que ele vai entender e tem inteligência artificial. O Deep Learning é um braço dele que vai treinar computadores para realizar tarefas como seres humanos. Então, isso inclui fala, identificação de imagens, previsões. Então, o Deep Learning faz com que não só entenda e tenha relatórios de análise e tome algumas decisões, mas ele pode reconhecer algumas coisas mais avançadas. Então, fala, identificação de imagens, previsões. E a gente vai ver também o Deep Learning, aí eu explico melhor na parte de visão computacional, que é o próximo slide,
a gente vai ver melhor como ele se aplica. E processamento de linguagem natural, que ele ajuda, é um tipo também que ele ajuda computadores a entender, interpretar e manipular a linguagem humana. A lacuna que existe, ele é o espaço, a divisão que existe entre o computador e a pessoa. Então, o ser humano, ele tem uma troca de mensagens, a máquina entende algumas coisas, a machine learning entende algumas coisas, toma as decisões a partir como se fosse um ser humano, então reproduzindo isso. E a processamento de linguagem natural ele faz esse meio de campo. Então ele ajuda o computador a entender e interpretar o que está sendo falado pela pessoa. Então ele, conforme vai trabalhando, como toda inteligência, conforme você vai trabalhando, você vai aprimorando o conhecimento dele e você vai fazendo com que a inteligência artificial ela saiba mais coisas. E algumas matérias também que saem dessa NLP, em inglês, é a ciência da computação e a linguagem computacional, linguística computacional. Agora falando sobre o Deep Learning, só que para a visão computacional, essa visão computacional é um outro tipo de inteligência que a gente tem, inteligência artificial, que a ideia é treinar computadores e entender o mundo visual. Então a gente viu naquela imagem que tem uma foto e dentro daquela foto tem van, tem carro, ele reconheceu várias coisas. Ou a visão computacional é justamente isso. Ele faz o reconhecimento de imagens, de falas, de voz, né? Então, de mensagens, através do Deep Learning, então eles são integrados e a partir disso você tem um relatório. E nessas tecnologias que eu estou falando, de inteligência artificial, você tem uma série de ferramentas que você pode desenvolver. Dentro dela você pode usar Python, você pode usar TensorFlow, então tem várias ferramentas que você consegue usar. Agora o ponto é, eu quero focar mais na inteligência artificial para a visão computacional, porque eu quero fazer o reconhecimento, por exemplo, de quando um aluno chegar na faculdade, eu quero ver que aluno que é, eu quero mandar uma mensagem para ele, eu quero gravar aquela informação de que ele já está na escola, quero gravar a presença dele. Então, a visão computacional serve muito para isso e tem muitos países já usando isso. A China é um exemplo que eles usam visão computacional nas câmeras do país. Então, por exemplo, sumiu uma pessoa ou uma pessoa está sendo procurada pela polícia. Eles pegam a visão, colocam a imagem, né, naquele relatório de que ele está sendo procurado, e todas as câmeras elas podem identificar. Identificou, eles mandam um alerta para a central falando, encontramos a pessoa, ela está na rua tal, no lugar tal, e a câmera capturou foi essa. Então, a visão computacional serve para muitas coisas e é muito legal de ser usada. Eu recomendo bastante. Então, esse foi o cenário que a gente tem, então. Agora, falando sobre a Power Platform, que o evento é sobre Power Platform e as ferramentas que nela tem, né? Mas, então, para que a gente falou bastante sobre inteligência artificial e como isso aplica a Power Platform. Então, entendendo o cenário da Power Platform, nós temos, como vocês já podem conhecer, vocês já provavelmente conhecem, o Power BI para relatórios. Então, o Power BI ele gera relatórios, gera gráficos que a gente pode utilizar. Então, a partir desses gráficos, nós conseguimos fazer a utilização deles, conseguimos extrair relatórios, conseguimos extrair informações para tomada de decisão. Então, é legal que o Power BI ele serve bastante para a análise de negócios. Power Apps, ele serve para desenvolvimento de aplicativos de negócio. Nós vamos conseguir desenvolver aplicativos mais avançados, sem quase zero de código, tá? Low code. Então, você consegue desenvolver aplicativos, colocar no seu negócio, colocar na sua empresa. Então, legal, o Power Apps serve para isso. Power Automate serve para a gente criar fluxos de negócio. Hoje a gente vai ver um pouco do Power Automate, ele integrando a nossa ferramenta. Mas então, processo de negócio, automatização de processos, conseguimos integrar ele também. E o nosso famoso Power Virtual Agents, que ele é para a criação de chatbots. Aí ele pode integrar toda a ferramenta da Power Platform. Então, isso que é legal da Power Platform, que ela serve para integrar ferramentas com zero de código ou pouco código. E legal é que a gente consegue usar isso em diversos cenários. Se a gente tem uma empresa de construtora, se a gente tem uma empresa de desenvolvimento de software, se a gente tem uma empresa de engenharia, então a gente tem vários cenários que a gente consegue usar
independente deles, a gente consegue implantar a Power Platform e ela vai se aplicar muito bem e a gente vai ter zero código, quase zero de código para implantar essas ferramentas lá. E elas conectam com Data Service, iBuilder e outros conectores também. Para que serve então o Power Virtual Agents? Eu simplifiquei porque é um nome bem grande, né? Power Virtual Agents. Então, PVA, é mais conhecido como PVA também. Ele serve justamente para a gente, como a gente está fazendo a criação de chatbots, a ideia dele é automatizar esses processos e facilitar a vida o dia a dia das pessoas. Então, nós vamos conseguir criar chatbots inteligentes, criar chatbots com zero de código, e o Power Virtual Agents é literalmente zero de código. As outras ferramentas é low code, que você tem ainda algum código ou outro. O Power Virtual Agents é zero de código, então você não vai precisar se preocupar em ter que colocar algum código, conhecer alguma fórmula, não, é zero, zero. Então, dessa forma, ele consegue capacitar pessoas e equipes para fazer criação de chatbots. Então, você tira essa ideia de que, e a Microsoft, daí agora entra a parte da Microsoft, de que você tira a ideia de que para você criar ferramentas de inteligência artificial, para você criar chatbots, para você criar aplicativos, precisa ser alguém de TI, precisa ser alguém de desenvolvimento. Não, esquece isso. Qualquer pessoa ela pode conhecer, pode criar, e a ideia do Power Virtual Agents é capacitar pessoas e equipes. Então, isso que é legal desse chatbot. Outro ponto muito interessante, reduzir custos. Por quê? É lógico, você vai pagar uma licença para você armazenar esse bot, ele fazer uma série de coisas, mas você vai reduzir consideravelmente seu custo. Por quê? Quando você está pensando em desenvolver chatbots, você sempre pensa, não tenho conhecimento ou sou de TI, mas tenho conhecimento de desenvolvimento de bots e de outras linguagens de programação, então quero fazer dentro da minha empresa e a empresa vai pagar o meu próprio custo. Beleza. Agora, se você vai contratar um fornecedor, você vai reduzir custo, porque você não vai ter que pagar para ele fazer o seu chatbot. A ideia da Microsoft é justamente fazer com que, alguém dentro da sua própria empresa consegue criar esse bot, criar essa inteligência dentro da empresa e automatizar o processo a partir disso. Outro ponto legal do Power Virtual Agents, aumentar a satisfação do nosso cliente. Então, ele é muito mais fácil de ser customizado e muito mais fácil de ser preparado ele satisfazer o seu cliente, não dar aqueles problemas de frustração de que ele não entendeu alguma coisa do que foi falado, ou ficar dando problema e não entender 100%. Então, a ideia da Microsoft é aumentar a satisfação do nosso cliente, reduzir custo e capacitar as pessoas a partir de uma inteligência artificial, de um chatbot. E o último ponto, que é muito interessante também, é agregar valor, então, para o nosso produto, agregar valor para o nosso serviço, porque pensa só, se você coloca um chatbot que ele faz processos dentro da sua empresa, você pode vender sabão e shampoo, por exemplo. Se você tem um chatbot lá dentro do seu site que faz o pedido por ele, faz alguma coisa assim, o seu produto agregou valor. Por quê? Ele passou de ser só um site que é de exibição, ele passou de ser só uma ferramenta, só um produto. Ele agora tem valor agregado, por quê? Você tem facilitadores para o seu cliente. Então, você vai melhorar o dia a dia do trabalho dele, você vai melhorar a forma, a experiência dele. Então, por melhorar a experiência do usuário final, do seu cliente final, sempre vai agregar valor então para o seu produto ou para o seu serviço. Então, isso que é legal de ter chatbots dentro da sua empresa. Por mais que eles sejam simples, acaba agregando valor para você. E, de fato, como que a gente pode, então, integrar essa inteligência artificial ao nosso chatbot? Porque a gente está criando um chatbot, mas ele não tem inteligência artificial propriamente dito. Então, para a gente desmistificar isso aqui, qual que é a diferença entre um chatbot e a inteligência artificial? Quando a gente está pensando em criação de chatbots pelo Power Virtual Agents, a gente sempre pensa que ele não é com inteligência artificial logo do começo. Então, eu criei um chatbot, ele vai responder para mim algumas perguntas. Chatbot, ele é uma resposta de perguntas, ele pode servir para alguma coisa, mas são coisas fixas. Ele não vai fazer entendimento, não vai ter que se preocupar com reconhecimento de fala,
qual palavra foi dita, ele não vai precisar se preocupar com isso, porque a ideia dele é: recebi uma mensagem, identifiquei qual é a mensagem que eu quero, por exemplo, se ele mandou oi, se ele mandou oi, eu quero que ele mande uma mensagem de olá, qual o seu nome, e faço essa sequência de processos. Já a inteligência artificial, quando a gente manda oi, a gente pode fazer uma série de coisas, como por exemplo, a gente pode ver que ele mandou oi, mas ele mandou oi com um i só. E a partir disso, a gente pode ver que talvez ele não esteja no dia bom. E a gente pode fazer a interpretação desses dados, a gente pode ver que ele não está no dia bom e mandar uma mensagem de rostinho feliz de repente, ou tomar uma outra série de coisas. Ou se nosso usuário está falando, beleza, então vou resolver aqui por fora. Nós vamos conseguir identificar pela inteligência artificial que ele de repente está insatisfeito, que ele ficou frustrado. E nesse processo a gente pode de repente ligar, avisar uma pessoa da nossa empresa para falar, liga urgente para esse cliente porque ele saiu frustrado da nossa conversa. Já o chatbot não, ele ia receber essa mensagem e falar, beleza, obrigado pela conversa. Porque ele não ia entender isso como um sentimento ruim da conversa com o seu usuário final. E quando que eu uso, então, um chatbot normal e quando que eu uso um chatbot com inteligência artificial? Quando a gente está pensando em chatbots normais, a gente está pensando em facilitadores em zero de código. Então, chatbots, zero normal, zero de código, quando a gente está trabalhando com Power Virtual Agents. Zero de código, não preciso me preocupar com reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens. Eu simplesmente, uma troca de mensagens, uma troca de imagens, eu realizo um processo. Então, quando a gente está pensando em normais, sem código, a gente pensa que é alguma coisa simples. A gente pensa que não vai precisar ter reconhecimento de fala, reconhecimento de imagens, detecção de imagens, ver o que tem na imagem. A gente só quer trocar uma mensagem com o usuário, porque de repente ele quer fazer a criação de um site novo, ou ele quer fazer um pedido de uma pizza, alguma coisa assim. Então, o chatbot normal a gente pensa logo em processos que são simples, processos que não precisam entender o lado do usuário. Agora, quando a gente está falando de coisas mais avançadas, que eu preciso reconhecer um sentimento, tomar ações, pensar em alguma coisa mais avançada para não só trocar uma mensagem com o nosso usuário, mas realmente mostrar na prática para ele, falar, beleza, você pegou aqui, entendi o que você falou, eu entendi que você querendo saber mais isso, então toma aqui esse material, é legal para você. Então a gente consegue trabalhar com coisas mais dinâmicas e a inteligência artificial vai mudar, vai tudo depender de acordo com o que o seu usuário falar. Ele não vai ser mais fixo aquelas mensagens, aquelas animações, né, para o seu usuário. Então, inteligência artificial ele dá a visão de que a gente está conversando realmente com um ser humano e o chatbot ele realmente é aqueles chats prontos que você mandou oi, ele manda oi, você mandou boa noite, ele manda boa noite, mensagens padronizadas, e a inteligência artificial ela tem muito mais além disso. Então, ela vai muito mais além. E é possível, então, a gente usar a inteligência artificial no Power Virtual Agents. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, que é uma das ferramentas e é um dos jeitos que a gente consegue fazer a conexão de inteligência artificial, que é usando o Bot Framework. Então, o Bot Framework é uma ferramenta que a Microsoft já criou, já tem há 2, 3 anos que ela lançou oficialmente no mercado. E é uma ferramenta incrível, ela é muito boa mesmo. Tá cortando aqui embaixo ao fundo da imagem. Mas a ideia do Bot Framework é que ele é uma ferramenta muito, muito boa. Nesse quadrante, nesse círculo azul mais forte, ele então é o seu assistente, então ele vai facilitar e ele vai fazer o entendimento de mensagens, então tudo que é falado, tudo que é mandado, ele consegue fazer a recepção disso. Ele consegue ter uma troca de mensagens, então perguntas e respostas, ele consegue fazer também. Entender linguagens, então, de acordo com o que é falado, ele pode fazer a interpretação do sentimento da pessoa, consegue fazer análises, consegue tomar uma série de coisas. E a parte de visão, então, assim como a gente tem aquela visão computacional, que eu mandei uma imagem, ele reconheceu que tem um carro, uma pessoa, uma van, uma ave voando, então a gente tem uma série de coisas, o Bot Framework também permite você fazer isso.
Do nosso lado esquerdo, então, a gente tem o Azure Bot Service. Ele basicamente vai fazer a integração com nossos canais. Então, pensa só, quando você está trabalhando com uma inteligência artificial, você precisa criar alguma coisa, você vai ter que disponibilizar em algum lugar. O Bot Framework, ele permite você disponibilizar num site customizado, no Skype, no Teams, ou de repente em uma e-mail, Cortana. Então, ele permite uma série de canais você disponibilizar isso. Tá legal? Então, ele vai, esses canais, o Skype, por exemplo, o Facebook, quando alguém mandar uma mensagem pelo Facebook, o Azure Bot Service vai fazer o reconhecimento daquilo, vai comunicar com o seu círculo azul, que é o seu assistente, que vai fazer o reconhecimento de tudo aquilo. E para ele fazer o reconhecimento de mensagens, de sentimentos, do que tem na imagem, ele vai disparar então para o nosso lado direito. E o nosso lado direito a gente tem a parte de skills, a gente tem a parte de conhecimento que ele vai fazer a interpretação daquilo que foi recebido pelo cliente. Então, o cliente mandou lá, nosso bot entendeu que é uma mensagem, ele vai disparar uma mensagem para nosso lado direito, lado direito vai fazer o reconhecimento, se aquilo lá é um PDF, se aquilo lá é uma imagem, o que é aquilo lá, e a partir disso, nessas skills, a gente consegue customizar então. Então, sempre que eu receber, sempre que eu receber uma imagem, eu quero fazer o reconhecimento daquela imagem, a leitura, o entendimento de tudo que tem aquilo, e eu vou voltar todas. Então, recebi na parte de skills ali, recebi aquela mensagem, fiz a interpretação, volto para o meu bot e o meu bot dispara novamente uma mensagem agora para o nosso lado esquerdo falando, ó, beleza, então eu entendi que você quis dizer isso. Então, a partir disso, a gente tem uma comunicação muito eficiente. O Bot Framework ele é muito bom, muito legal de você desenvolver. Eu recomendo bastante. Se você quer fazer uma coisa de inteligência artificial, usa ele, ele é muito bom. E o que é legal é que a Microsoft ela se comunica com essa ferramenta. Então, o Power Virtual Agent se comunica com essa outra ferramenta da Microsoft e a partir disso você consegue desenvolver e colocar inteligência artificial no seu chatbot. Para você desenvolver usando o Bot Framework, você vai usar C# ou Node.js. Então você consegue usar essas ferramentas de desenvolvimento, essas tecnologias, para você customizar e aprimorar ainda mais a sua inteligência artificial. E uma forma do nosso bot, então, do Power Virtual Agent, se comunicar com esse Bot Framework, que fica dentro do Azure Bot Service, é um jeito aqui. Do nosso lado direito, nós temos o nosso chatbot. Aí tem um conector que a gente usa dentro do nosso Power Virtual Agents, que é para conectar as skills ao nosso chatbot do Bot Framework. Então, do nosso lado direito, nós temos o nosso bot. No nosso meio, nós temos o Azure Bot Service, que vai fazer a comunicação e a integração entre essas duas ferramentas. Aí nós vamos, então, nos nossos canais, disponibilizar nos nossos canais, questão de canais disponibilizados. O Power Virtual Agents ainda tem alguma limitação que eles estão colocando, não está tudo implementado, porque o Power Virtual Agents foi uma ferramenta lançada em novembro de 2019. Então, tem 5 meses aí no mercado. 5, 6 meses, oficialmente. Então, ela não tem em todos os canais ainda, você consegue colocar em bastante ferramentas, Skype, Teams, várias ferramentas você já consegue disponibilizar, mas ainda tem algumas limitações de outras ferramentas externas que o Bot Framework já permite. Então, eles estão aprimorando isso e fazendo com que melhore cada vez mais, e agora, já em maio, já vão lançar mais ferramentas de integração, mais conectores, né, para você publicar. Mas ainda o Bot Framework dá mais abertura para você publicar em outros canais. Mas então você consegue publicar o seu Power Virtual Agents nesses canais e eles vão se comunicar então com o nosso bot. Toda a comunicação, dependendo da mensagem, a gente pode chamar o nosso Bot Framework para ele fazer o reconhecimento da fala ou não. Eu só quero usar se o chat começar desse jeito, se ele mandar só olá, eu não quero que ele chame uma inteligência artificial, eu só quero que ele responda algumas coisas. Então a gente consegue parametrizar o que vai consumir a nossa inteligência artificial e o que não vai consumir a nossa inteligência artificial. Então é legal que você consegue fazer isso. E esse é um jeito que eu mostrei para vocês, usando a Azure Bot Service, comunicando com o Bot Framework. E um outro jeito é na demo que eu vou mostrar para vocês,
que é muito legal também. Esse daqui é 0 de código, mas ele é um pouco do que usa no Bot Framework também, que é comunicando o nosso chatbot, então, que é o Power Virtual Agents. Ele vai se comunicar com o Power Automate, que é uma outra ferramenta da Power Platform, que é o Microsoft Flow. Então, o nosso Power Automate vai se comunicar com o Luiz. O Luiz é uma ferramenta de inteligência artificial da Microsoft também. O Luiz vai se comunicar com o Power Automate de volta e vai responder o nosso chatbot, então, para ele fazer toda essa comunicação. Beleza? Então, indo para a nossa prática aqui, deixa eu abrir aqui. Pegar aqui. Eu já disponibilizo para vocês o QR Code para vocês usarem aí, mas só exemplificando para vocês. Ó, esse é um chatbot que eu disponibilizei aqui. Eu publiquei ele, então, usando o Power Virtual Agents aqui para se comunicar. Se a gente abrir aqui, ó, ampliar nosso Power Virtual Agents, então, eu coloquei: olá, este é o chatbot do evento, algumas mensagens de padrão que você pode enviar. E se, por exemplo, eu mandar uma mensagem aqui, e o que é legal, que eu publiquei num site de demonstração da Microsoft. Então, se vocês querem começar já a usar o chatbot do Power Virtual Agents, vocês conseguem disponibilizar no domínio da Microsoft. Olha que legal. Fica bem bonito, você pode disponibilizar, testar para o seu cliente, mandar para a sua empresa, para as pessoas que você conhece, para eles usarem e está dentro do domínio Microsoft. Então, mandei oi, ele já fez, falou para mim: olá, seja muito bem-vindo. Para começarmos, qual é o seu nome? Se eu mandar Renato, vamos ver aqui, vamos aguardar. Ele falou: muito prazer, Renato. Que deseja saber? Então, ele já reconheceu meu nome. Por enquanto, a gente não está usando a inteligência artificial. A partir desse momento, a gente vai usar, então, a nossa inteligência artificial para ele fazer o reconhecimento de algumas coisas. Então, quero procurar, por exemplo, empregos novos. E a partir disso eu mandei empregos novos e ele chama então o meu Power Automate. Meu Power Automate vai fazer o reconhecimento da mensagem, vai mandar para o nosso Luiz vai reconhecer isso e vai retornar então para o nosso chatbot aqui. O chatbot fez aqui a mensagem, ele falou: olá, usamos o LinkedIn para encontrar trabalhos, ele tem sido muito eficiente. E ele te dá um link aqui, se eu clicar, ele automaticamente abre o LinkedIn aqui, onde eu consigo procurar trabalhos. E ele falou também, o Facebook, pode acessar o Facebook também para procurar trabalhos. E ele abriu o Facebook, como eu mandei parâmetro, mas eu não estou logado, ele deu erro porque não está disponível para mim. Mas se eu tivesse conectado com o Facebook, ele abria automaticamente uma página de vagas que foi recomendado pelo nosso chatbot então. Deseja saber mais alguma coisa? Sim, eu quero saber mais coisa. Quero perguntar mais coisas para o nosso bot de inteligência artificial. Vou perguntar, por exemplo, como criar um currículo. Vamos ver se ele vai reconhecer. Ele falou, além da pesquisa que ele deu aqui, um link para eu clicar, abrir no Google e ver como que eu posso fazer um currículo. Ele me deu um link aqui. Ele também falou, além da pesquisa, indica que você faça criação de um perfil no LinkedIn. Legal. Quero saber mais coisas, quero continuar conversando com ele. Me indica perfis de Power Platform, por exemplo. Vamos perguntar isso para ele. Aí, então, ele recomendou alguns canais aqui, Indica os canais em português aqui, do Renato, do Douglas, do Gustavo e do Mário também. E caso você queira entrar, então, na nossa ferramenta, na nossa comunidade de Power Virtual Agents, toma aqui o grupo do Kaizala. Então, é legal que você consegue se comunicar e consegue interagir, então, com o nosso chatbot. Agora eu vou mostrar para vocês como que vocês conseguem fazer essa integração, como que vocês conseguem fazer essa mudança, né? Como que eu fiz isso. Vou mostrar aqui, só vou finalizar a conversa com o nosso chatbot, então.
Eu não quero saber mais nada. Isso respondeu a sua pergunta? Sim. Está em inglês porque a gente não consegue mudar isso ainda. Eles estão trabalhando para esse feedback, porque essa parte é de feedback da própria Microsoft. Eu não mexo em nada. Eles estão trabalhando para traduzir isso, vai disponibilizar para mais de 15 linguagens. Isso é legal. Então, qual foi a sua experiência? Minha experiência foi excelente. Consigo dar feedback aqui. Aí, não quero mais nada. Muito obrigado por falar comigo e até mais. Então, essa parte aqui toda essa conversa foi troca de mensagens fixas. E essa mensagem aqui que nós temos foi de inteligência artificial. Então, lembrando, nosso chatbot, vou abrir aqui a ferramenta do Power Virtual Agents. Sempre para você se comunicar, para você criar ferramentas de inteligência artificial dentro do Power Virtual Agents, powerva.microsoft.com, ele vai disponibilizar para vocês uma página seguinte. Uma página da Microsoft, onde vocês vão conseguir fazer o login de vocês aqui, ó. E o que é legal é que a Microsoft está disponibilizando isso gratuito por 30 dias. Terminou os 30 dias, consigo estender por mais 30. Caso não deseje pagar os 30 dias, depois dos 60 dias, não quero comprar a ferramenta. Se você disponibilizou seu chatbot dentro do Facebook, dentro do Teams ou dentro do seu site customizado, ele vai ficar ativo ainda por mais 90 dias, ou seja, seu chatbot vai ficar disponível por um total de 150 dias que você vai conseguir fazer a utilização dele. Você não vai ter problema de perder ele caso você não queira mais usar gratuito, mas você pode usar gratuitamente então. Só fazer o login aqui. Então, após fazer o login, conectando sempre, lembrando, conectando com conta da Microsoft, do Office 365, ou com sua conta de estudante, seja a FATEC, seja ETEC, eles disponibilizam conta de estudante também. Então, essas contas você consegue fazer o login gratuitamente, usar. Eu estou usando, por exemplo, aqui no meu ambiente do MTAC Brasil. Aí, caso acabou o meu tempo gratuito, quero usar no meu domínio da Trentin. Abro meu domínio da Trentin, crio uma nova conta lá e consigo fazer a utilização. Eles estão trabalhando para fazer exportação e vai ser liberado ainda esse mês de abril, de você exportar esse chatbot, então, que você criou para você não perder ele, exportar e disponibilizar dentro de outro ambiente, você consegue continuar trabalhando, então, com o nosso bot. Então, aqui nós temos dentro do nosso ambiente, nosso Power Virtual Agents, a parte de tópicos. A parte de tópicos é onde ficam os assuntos relacionados ao seu chatbot e aonde fica a sua conversa. Se a gente entrar aqui no nosso tópico principal, que foi o tópico que eu criei, deixa eu abrir aqui na parte das conversas com ele. Aqui, qualquer mensagem para iniciar a nossa conversa, então, nós temos, por exemplo, frases iniciais, me ajuda, recomendação, indique, oportunidades, oi, todas essas mensagens aqui ele vai entender e vai iniciar, então, inicializar o nosso tópico aqui. Automaticamente, ele manda uma mensagem que é uma pergunta para o nosso usuário. Ele fala, olá, seja muito bem-vindo, para começarmos, qual é o seu nome? A partir dessa mensagem, eu faço o reconhecimento do nome, falo muito obrigado e pergunto então para o nosso, falo qual que você deve saber. Com a resposta dele, eu chamo um Power Automate. Se eu abrir o meu Power Automate aqui, o meu Power Automate vai fazer uma comunicação muito legal. Aqui, deixa eu abrir a última que a gente mandou. Então, eu recebo uma mensagem dele, ó, a mensagem que está iniciando me indica perfis de Power Platform. Ele vai pegar, vai conectar com o nosso Luiz. O nosso Luiz vai fazer toda a mensagem. Então, por exemplo, ele recebeu aqui e ele entendeu que você estava pedindo recomendações. Então, com base nas recomendações, eu trabalho no meu Power Automate para fazer com que ele, se está perguntando de recomendações, vamos dar algumas recomendações para eles então. Deixa eu abrir aqui. Recomendações. Vou lá e falo para ele, então, ó, indique os canais do Renato, do Douglas, do Gustavo, do Mário, e disponibiliza a comunidade do Kaizala também para ele, que é uma comunidade existente que a gente tem lá, caso você queira entrar também.
Então, é legal que a gente consegue se comunicar. E o Luiz, a interface dele aqui, vou abrindo para vocês. Tá carregando aqui. A interface do Luiz é bem simples de ser usada. Eu consigo construir, então, o nosso chatbot com inteligência artificial, aonde, por exemplo, eu fiz aqui, ó, que para, por exemplo, tópicos que são relacionados a recomendações. Sempre que ele me mandar, quero perfis interessantes, me indique perfil interessante, quero aprender com os mestres, quem são as referências, os perfis, sempre que ele mandar essa mensagem, mensagens padrões, ele vai tentar cair aqui. O que é legal do nosso Luiz também? Se eu, por exemplo, testar aqui, ó, vou mandar indica perfis de Power Platform. Deixa eu colocar diferente. Perfis de Power Platform. Se eu mandar isso aqui, ó, ele automaticamente entendeu que 0.64, então 64% de chance de ser recomendações que ele quer. E aí, caso não seja isso, nossa, caso ele entendeu uma mensagem aqui e ele entendeu totalmente errado, eu consigo vir aqui e falar, ó, você entendeu errado, ó. Você entendeu que era 64% de recomendações, mas na verdade era emprego que ele estava querendo. Então, a partir disso, a gente consegue fazer o trabalho. Então, por exemplo, como cadastrar um currículo novo. Se a gente mandar aqui, ele caiu, ó, que 60% de chance de ser currículos. Só que se a gente abrir currículos, a parte de currículos aqui, nós vemos que, ó, eu não falei para ele que como cadastrar um currículo novo é isso. Eu mostrei como montar um currículo. Então, a partir disso, você está treinando o seu bot, ele já vai reconhecendo algumas coisas, algumas palavras que são diferentes. E o que é legal é que ele vai evoluindo. Então, a gente está trabalhando, ele está funcionando aqui, está treinando o nosso bot. E conforme você está trabalhando, daqui a 2 meses você usando o seu chatbot, ele vai estar muito inteligente, ele vai conseguir fazer muitas coisas. Então é muito legal que você consegue usar a inteligência artificial. Luiz.ai, você acessa a parte do Luiz, você consegue integrar ele seu Power Automate, Microsoft Flow, e a gente consegue usar o nosso Power Virtual Agents aqui. Eu disponibilizei ele num site customizado, no site da própria Microsoft, site de demonstração, mas nós temos aqui, ó, de publicação, ó, no site customizado, disponibilizar no Facebook, no Microsoft Teams, no Skype, a gente tem uma série de canais que ele consegue disponibilizar. E é legal que você já consegue sair usando e publicar o seu aplicativo, o seu chatbot em um lugar totalmente diferente, beleza? Aqui, ó, QR Code, se vocês quiserem escanear para a demonstração, vocês conseguem usar no celular também. Então, usando ele aqui, depois eu deixo o link no chat para vocês, mas vocês conseguem usar essa ferramenta também para testar aí no ambiente de vocês, testar no celular, como que funciona, se ele vai reconhecer, se der algum problema, ele vai falar, ó, desculpa, vai mandar uma carinha triste, porque eu customizei ele para fazer isso, então você consegue também fazer essa integração. Algumas dúvidas? Dúvidas? O Marco, da UITEC, perguntou se você sabe se isso já vem como incentivo para os parceiros. Uma dúvida aí, Douglas? Deixa eu ver se tem. Tá me vendo? Deixa eu ler as perguntas aqui. Renato, depois que você pode mostrar um pouquinho mais do iBuilder que você citou. Sim, tem depois eu posso deixar um link para vocês do iBuilder que tem como você se comunicar com ele, tem como você comunicar diretamente. É que o iBuilder ele é mais para você quando está criando Power Apps. Então, iBuilder, quando você está pensando, é Power Apps, a gente se comunica com Power Apps e fazer reconhecimento. A Microsoft ela está disponibilizando, isso que é legal, ela vai disponibilizar em breve uma comunicação mais fácil do Power Virtual Agents com o Power Apps,
porque hoje você consegue disponibilizar isso, mas é um pouco mais de desenvolvimento, um pouco mais de customização, mas ela está disponibilizando isso, daí eu deixo uns materiais para vocês de funcionalidades futuras que ela vai disponibilizar também, beleza? Marco Lagoa perguntou, sabe se vem nos incentivos de parceiros? Sim, ela está trabalhando, hoje, no momento, ela não está cobrando 60 dias gratuitos, e ela está vendo de dar alguns incentivos, principalmente por causa do coronavírus. Eu estava conversando com o pessoal, eles talvez vão disponibilizar isso gratuitamente por um tempo, para o pessoal criar chatbot coronavírus. Eu tenho um já, se vocês quiserem testar, ele é desse jeito aqui, ó. HTTP bit.ly/PVA Covid-19. Então, eles estão tentando melhorar isso para fazer com que, principalmente nessa época de coronavírus, tenha um uso melhor dessa ferramenta. Opa, deixa eu fechar aqui. Mas, por enquanto, de parcerias, tem que ver mais com eles mesmo. Outra pergunta, outra dúvida, a partir de onde é interessante eu me desprender de códigos e interfaces prontos e ir para a mão na massa, Python? Digo, tem coisas que talvez eu tenha que fazer no meu próprio código, não? Sim, tem algumas coisas que a gente acaba optando por fazer direto no código, Bruno, porque algumas coisas ele vai ser limitado. Mandei alguma coisa ali, ele vai reconhecer, recebi isso, faço isso, recebi isso, faço isso. Então, a partir do momento que eu preciso avançar um pouco mais, eu recomendo bastante, se vocês têm conhecimento de uso de inteligência artificial, recomendo bastante que vocês façam a utilização dessas inteligências artificial, porque daí você vai aprimorar o seu chatbot, então você vai fazer com que ele fique um pouco mais avançado, que ele fique um pouco mais legal de ser utilizado. Então, recomendo bastante ser utilizado nossa inteligência artificial, caso você já tenha conhecimento, né? Caso você já saiba utilizar, recomendo bastante, beleza? Muito obrigado, Márcios. Muito obrigado pela mensagem. Quando eu devo usar o Bot Framework ao invés do Power Virtual Agents? Uma comunicação que existe é que o nosso Bot Framework ele fica dentro do nosso Power Virtual Agents. Então, eu recomendo vocês usarem o Power Virtual Agents porque ele é fácil de você criar. Você não vai precisar de código, vocês vão ver se entrar no curso lá. Não precisa de código, é muito fácil de ser utilizado. E o Bot Framework, caso você queira fazer uma utilização de inteligência artificial, vocês fazem a utilização a partir de é muito mais fácil vocês comunicarem, fazer a comunicação com a inteligência artificial, mas você já tem um bot que você não precisou de código, você não precisou de muita customização, porque você já tem um. Aí, se você quiser colocar mais inteligência artificial, você insere o seu bot framework, que foi desenvolvido, então, a partir disso, beleza? Imagine que eu tenho uma base de comunicação via e-mail, posso usar a mesma para treinar o Luiz? Pode. É possível de você treinar o Luiz, é bem legal. Você fica se comunicando, mandando mensagem para ele, ele vai reconhecendo isso e vai disponibilizando isso, beleza? Então, é muito legal, dá para vocês trabalharem bastante. Vou deixar uma pesquisa aqui também para que vocês preencham, se vocês puderem, por favor. Então, é muito interessante você usar o Power Virtual Agent justamente para você fazer com que a sua ferramenta ela fique mais aprofundada, você consiga fazer mais coisas com ela, beleza? E muito obrigado por participarem, por estar comigo aqui nessa chamada, nessa palestra. Recomendo vocês acessarem o curso, então, acessar o curso gratuito lá. Caso tenham dúvida, podem entrar em contato comigo, podem falar comigo e eu estou disposto a tirar a dúvida de vocês, beleza? Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.